Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Passando por aqui para conversar mais um pouco. Hoje eu quero falar sobre amizade. Amizade é uma coisa muito profunda e muito importante na vida de uma pessoa. O difícil é nós conseguirmos construir e também manter amizades verdadeiras. Porque a amizade verdadeira é aquela que não cobra, é aquela que não tem interesse material, é aquela que simplesmente é. Você sente quando a pessoa é verdadeira, você sente que ela entende você e você entende ela. Você sente que você pode trocar suas ideias com essa pessoa e possa ouvir as ideias dela também, e que isto é uma sincronia que fica entre essas duas pessoas. É difícil, né? Se hoje me perguntassem para mim quem é sua amizade verdadeira, eu teria que ficar em off. Porque quando eu estou falando de amizade verdadeira, eu não estou falando de filho, de irmão, de pai, dessa sincronia do sangue, né? Porque às vezes as pessoas podem estar desentendidas entre si, mas que nas suas veias corre o mesmo sangue, qualquer coisa que ofende o outro, ela também se ofende. Então aí é um terreno mais difícil de se entrar. Mas eu falo de amizade, de pessoas que você conhece ao longo do seu caminho e que tem a oportunidade de trocar ideias, conversar, saber o que essa pessoa pensa, ela também conhecer os seus sentimentos e os seus pensamentos, mas que isso não sirva de inveja ou de oposição para um dos integrantes, que é o que normalmente acontece. As amizades surgem bonitas, maravilhosas, mas em seguida se descobre que há um interesse maior por trás disso. E esse interesse não faz parte de uma amizade. Esse interesse, ele machuca, ele divide e ele faz com que a amizade se desapareça. E se nós vamos olhar na Bíblia, nós vamos ver lá várias amizades na Bíblia, né? Por exemplo, lá no Antigo Testamento, o profeta Eliseu foi um profeta muito em evidência no planeta Terra, muito antes de Cristo. E ele fazia suas peregrinações, suas missões, e passava por determinado caminho, onde ele fazia uma parada. Dá para a gente entender o seguinte, que seria como hoje você ir caminhar por uma estrada que não é asfaltada, por um lugar meio deserto, e nesse caminho você encontra alguém que tem uma casa de comércio, e que ali a pessoa chega para comer alguma coisa e descansar um pouco, refazer suas energias para seguir sua caminhada. E isso o profeta Eliseu fazia na sua jornada e passava por um lugar onde tinha um casal rico na época, com uma casa de comércio assim, onde ele comia alguma coisa e ele repousava ali um pouco, para depois seguir viagem. E um dia essa senhora falou ao seu esposo, Sulamita, né? O nome dela ficou Sulamita. Conversou com seu esposo, olha, esse jovem que passa por aqui, ele inspira confiança, é uma pessoa do bem, ele traz paz para nós. Nós poderíamos construir algo para que ele pudesse repousar com mais tranquilidade, com mais intimidade sua para o repouso, refazer suas energias e seguir sua missão. E prontamente o esposo dela concordou. E ali construíram, podemos dizer assim, uma peça que se tornou um quarto para o profeta Eliseu. E nesse quarto lá tinha uma mesinha que ele podia comer a sua comida que ele comprava ali, e uma cama que ele pudesse descansar.
E o seu cavalo também tinha como ser cuidado ali. E dessa grande amizade nós soubemos, esse casal não podia ter filhos, né? Quem quiser saber a história toda, essa amizade continuou mesmo no meio das turbulências, essa amizade permaneceu. Leiam a história lá no Antigo Testamento, é muito bonita. Existe também a amizade de Jesus com Lázaro, com a família, né? Com as duas irmãs, Marta e Maria e Lázaro. E Jesus, nas suas peregrinações, estava longe da aldeia onde eles moravam, e Lázaro morreu. E as suas irmãs chamaram Jesus para vir quando ele estava mal. E Jesus disse aos discípulos que ia no dia seguinte. E os discípulos disseram a ele que poderia ser tarde. Mas Jesus levou 3 dias para chegar até a aldeia. E quando chegou lá, ele recebeu a notícia de que Lázaro já estava morto e fazia 4 dias. E já cheirava mal. Não tinha mais como o mestre fazer alguma coisa. São coisas que estão na Bíblia, meus amados, assim, que nós olharmos com nossos olhos materiais nos dias de hoje, nós vamos dizer, isto não tinha condições de acontecer, e isto é uma metáfora, isto não é de verdade. Mas isto nos olhando por outro lado, olhando com o nosso olho espiritual, nós podemos ver que na nossa jornada material e dentro do materialismo do qual nós vivemos no dia a dia, nós não temos condições de olhar para o lado espiritual e entender ele, né? Quem consegue entender o lado espiritual? Ele é o oposto do nosso materialismo. Agora, quando nós conseguimos olhar com os olhos da amizade, do amor, da inteligência e da sabedoria, de sabermos que dentro desse corpo tem 2 personalidades. Tem uma que é física, que é o nosso ego, comanda a nossa vida material, e uma que é espiritual, que é a nossa alma, que sem ela o nosso ego não faz nada. E o ego, por ser aquele que não sabe o que é amizade, o que é amor, o que é resiliência, ele acha que ele é o maioral, o prepotente, o poderoso, que decide e os outros obedecem tudo. Ainda mais se ele tem um pouquinho de poder ou uma caneta na mão que pode determinar alguma coisa, né? Acho que já começo a entender onde eu quero chegar, né? Então, Marta falou para Jesus que ele chegava tarde, que o Lázaro já tinha morrido. E Jesus chorou. É a única parte que está na Bíblia em que diz que Jesus chorou. A amizade, né? O coração, a alma, chorou. E disse, aonde o puseram? E ela disse, não adianta mais, já é de 4 dias. E Jesus disse, removam a pedra. E quando eles removeram a pedra, ele deu ordem. Meus amados, ordem que aqui no planeta Terra é desconhecida, não existe, não acontece, se disser não dá nada. É que precisa ter a santidade de Cristo, saber o que é a espiritualidade de verdade e viver nela. Pode acontecer, pode acontecer. Na Bíblia aconteceu, né? Lázaro saiu para fora. Então, ali é o desenrolar de uma grande amizade que ela também faz obras impossíveis na vida das pessoas que têm
esta amizade verdadeira em seus conceitos de ego e de alma. Porque é aí onde o ego e a alma caminham juntos. São iguais, um respeita o outro e um aceita as ordens do outro. Isso é aqui dentro de nós. O grande conflito espiritual para o ser humano hoje está dentro dele próprio. O ego não permite que a espiritualidade, que é a alma, que é o ser divino que habita dentro de nós, se manifeste. Pensem nisso, meus amados. Pensem nisso. Outra amizade, também foi amizade linda demais. Jesus e João. O João evangelista. O João que na ilha de Patmos recebeu as cartas do Apocalipse. Será que foi lá na ilha de Patmos ou ele foi arrebatado? Como é que o povo crê até hoje, né? Que não existe canalização, existe arrebatamento. E o arrebatamento é quando Jesus virá buscar a igreja em nuvem de glória. Vamos repensar esses assuntos, né? Estamos numa época de repensar tudo e buscar dentro de nós a resiliência entre a nossa personalidade humana e a nossa personalidade espiritual, para que ambas possam ser uma só e nós possamos evoluir espiritualmente, que é o tempo que nós temos hoje aqui na Terra. Então, João Evangelista foi aquele que recebeu as cartas de Jesus. E tudo que ele conta lá, a gente percebe que ele andou nas naves, que ele foi encontrar Jesus numa nave, lá ele recebeu tudo. Ele diz como é que era o gafanhoto com cara de homem, que cuspia fogo, essas coisas assim. Nós podemos trazer para os dias de hoje, saber o que é isso. Não vou falar aqui porque se torna muito longo. Então a gente aprende muito também na Bíblia, viu? Quando nós queremos aprender. E quando a gente pode também ouvir pessoas que dedicaram a sua vida a conhecer as palavras que estão escritas na Bíblia na linguagem hebraica, aramaica e grega. Aí nós vamos começar a entender o fundamento das coisas. O fundamento. A Bíblia que foi traduzida, principalmente aqui para nós, da nossa região aqui, é muito precária. É muito precária. E de uma forma assim que não dá para entender muita coisa. Mas ela tem muito segredo, muito mistério e muitas coisas interessantes, porque mais que eles quisessem nos colocar fora da realidade, os tempos que são chegados, a nossa personalidade espiritual que está evoluindo dentro de cada um, o nosso ego que já está aceitando por muitas coisas que acontecem, está aceitando uma resiliência espiritual para conduzir a vida de cada ser humano aqui na Terra. Isso é um despertar. Eu não vou entrar no conceito do que a gente pode encontrar na mídia sobre o despertar, as pessoas ensinando o outro a despertar. O despertar é um segredo de cada um. O despertar é você com você mesmo. Por isso que você tem que se voltar para dentro de você para se encontrar. Quando você faz uma meditação, você já se perguntou o que você diz para o seu ego quando você fecha os olhos para fazer uma meditação? O que o seu cérebro, naquele momento, recebe de mensagem? Que você se fechou para dentro de si. Você não está vendo o mundo lá fora.
que você está fechado para dentro de si, você começa a conhecer a tua história interna. É nas meditações que a coisa começa. Não adianta eu ouvir, o fulano fez isso, o ciclano fez aquele outro, outro foi por aqui, outro foi por ali, e eu fico aqui perguntando, e eu por onde vou? Meditação para dentro de você. Quando você encontra o fio dessa meada, você flui. Você se eleva, o seu espírito se eleva. E quando o seu espírito se eleva, quando o seu ego deixa essa porta aberta para que o seu espírito possa se elevar, ele te traz as coisas novas para você, ele te traz a realidade espiritual para dentro de você. Isto não tem palavra aqui para explicar, você vai por aqui ou vai por ali. É meditação, é você silenciar o teu mental que está sempre pensando. Você não está trabalhando, você está às vezes sentado no seu sofá, olhando uma TV, né? Mas os teus olhos estão vendo e o teu pensamento está em outro lugar. Então você imagina que você está trabalhando ali o ego e o espírito junto e você não está entendendo nenhum dos dois. Então isso gera uma confusão mental. Cria barreiras para que a realidade possa entrar dentro do seu coração. É preciso desligar a TV, fechar os olhos para o mundo e voltar-se para dentro de você e escutar a batida do teu coração. E esquecer realmente o mundo lá fora, o que precisa ser feito, o que você tem que fazer no dia seguinte ou logo depois de levantar dessa meditação. Esqueça. Viva esse momento exclusivamente para o seu espírito se expandir, para a sua alma conversar, para a sua alma se manifestar. Para que nós possamos todos evoluirmos espiritualmente. Nossa jornada não é igual a de ninguém. Nosso caminho não é igual para todos. Pode ser parecido, próximo, mas não é igual. O entendimento, o conceito não é igual. E isto está muito claro na Bíblia. É cada um com Deus. Então, o que significa? É o meu ego com o meu espírito com Deus. É isso que eu queria falar sobre amizade. Nosso país vive uma turbulência de amizade nesses últimos dias, né? De uma grande amizade que envolve outros países e que mexe até com a nossa soberania. Aliás, já mexeu, né? Vamos ter desdobramentos, meus amados. E vamos ficar atentos. Mesmo que venha coisas que não sejam nem agradáveis para nós, serão aprendizados. Quando nós não conseguimos avaliar uma amizade nossa, digamos assim, no nosso quintal, porque quando está se falando de coisas profundas numa justiça que precisa ser de julgamento, processo e tudo mais, não vou entrar em detalhe, é uma coisa. Quando se sabe que o ego está semeando algo que a semeadura que ele está fazendo não será aquele objetivo que ele quer atingir que vai colher esses frutos. Não é. Assim é nós também, com qualquer pessoa à nossa volta. Quando nós achamos que podemos prejudicar alguém, difamar alguém, caluniar alguém, nós estamos semeando uma lavoura com determinadas sementes. Só que esta colheita não vai ser atingida por aquele a quem nós estamos achando que queremos atingir. É para nós mesmos. É para nós. E como isso está dentro de uma nação, o povo desta nação também vai ver os frutos desta colheita que podem não ser agradáveis até para a soberania do próprio país.
Mas está lançada a semente, a lavoura está pronta, os trabalhadores estão trabalhando e os que vão ter que colher podem não gostar. Podem não gostar. Mas que prevaleça sobre tudo isso a amizade desses dois países, a união, os negócios, tudo que aquilo que de bom possa vir para o povo, tanto de um lado quanto do outro. Gratidão, meus queridos e amados amigos. Vamos pensar na amizade. O que significa uma amizade? Ela é muito profunda, é muito poderosa. Às vezes começamos a conversar com uma pessoa e surge uma linda amizade. E de repente não sabemos por que ventos que entrou, o que assoprou no meio disso, que ela se extingue. Não tem mais jeito de existir um diálogo ou coisa alguma. Ela nos deixa uma frustração. Ela não faz bem para nenhum lado nem para o outro. Ela não surtiu o efeito pelo qual ela se iniciou. E muitas vezes não podemos fazer nada. Se alguém me pergunta hoje quem é a tua pessoa amiga, eu só vou dizer que é o Cristo. Eu só vou dizer que é o Cristo. É decepção? Não, eu respeito todo mundo. Da minha parte, eu tenho amizade com todos, mas eu também tenho meus cuidados. A gente aprende ao longo da vida a ter os cuidados. Aliás, acho que eu sempre tive, que tem coisa que nasce com a gente. A gente vê manifesto de grandes amizades que aparecem, mas a gente também consegue sentir o cheiro do que está do outro lado, porque a semente que é semeada ali, a colheita não é o que está pensando que vai ser. Isto a gente tem que buscar na espiritualidade. Só essa pode dar esses conceitos para nós. Só esta pode nos manter no caminho firme da luz. Porque propostas, acenos, chamadas acontecem para todo que é lado. Mas você tem que se manter firme e perseverante na tua jornada. Existe na nossa vida algo que é inegociável. É a nossa moral, é a nossa integridade, é o respeito por nós mesmos. Gratidão, pensem nisso. Até a próxima.